vídeo de um senhor, e ele falou sobre uma passagem que tinha na Bíblia sobre questões de sonhos e revelações, que Deus ele fala conosco através dos sonhos e através de visões noturnas. E eu falei, gente, eu preciso procurar isso e achar e ler. E ontem eu tentei encontrar, eu não consegui, daí hoje eu consegui encontrar, né? Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15, tá? E o que fala nessa passagem sobre, gente, a maneira que Deus se comunica conosco, tá? Deus, ele se comunica conosco de diversas formas. Ele tá se comunicando conosco a todo momento. Só que ele vai se comunicando de maneiras diferentes, né? Então, tem dias que tem momentos que ele vai se conectar conosco através de um animal, né? Um animal vai passar na nossa frente, vai entrar na nossa casa. Às vezes ele vai se conectar conosco através de uma pessoa que vai vir e vai nos falar algo específico. Às vezes ele vai vir e vai se conectar conosco através de um sonho, através de uma visão, através de algo. Porque eu contei pra vocês, né? Essa semana a gente tá falando muito sobre sonhos, né? Desde o início da semana eu senti de falar com vocês sobre essa questão de sonhos, né? O quanto a gente deve estar ligado aos nossos sonhos, o quanto o nosso sono é muito importante, né? Então, de nós ficarmos realmente ligados a isso. E Deus, ele se conecta com a gente dessa forma. Ele nos traz respostas, ele nos traz muitas vezes até visões do futuro, né? Assim, a gente pode dizer que eu expliquei para vocês, né? Que a gente entra como se fosse numa linha de tempo, como se a gente acessasse o futuro através dos nossos sonhos. Isso na mediunidade se chama mediunidade onírica. Então, muitas vezes a gente fica pedindo, por favor, me manda uma resposta do que eu tenho que fazer. Por favor, eu quero ter mais ideias, eu quero ser uma pessoa mais criativa, eu quero realmente entender o que eu devo fazer, qual a resposta que eu devo dar, qual o caminho que eu devo seguir. E a gente fica se perdendo nisso. E às vezes a gente está recebendo sinais a todo momento do que nós devemos fazer. E uma das formas é através dos nossos sonhos. Eu ia dizer sono, mas é através dos nossos sonhos. Inclusive, várias religiões, né, falam sobre isso. No livro que eu falo sempre para vocês, né, no livro dos Espíritos, eles falam disso. Que uma das maneiras da gente mais se conectar, inclusive da gente ter as projeções astrais, da gente, né, realmente ter visões de outras coisas é através do sono, através dos sonhos. E na própria Bíblia também se fala disso, né, que através dos sonhos Deus se conecta conosco e que a gente pode ter visões proféticas, que a gente pode ver coisas, né, gente? Então, desde que eu sonhei ali a última vez com o negócio do tornado, falei, deixa eu entender mais sobre isso, né? Porque todo o sonho, ele tem um simbolismo, todo sonho, ele tem um significado. E é aquilo que eu falo pra vocês, eu sou meio que a louca dos sonhos, assim, sabe? Então, desde criança, eu sempre busquei entender o significado dos sonhos, eu sempre busquei entender esse simbolismo que existe por trás disso, o que não é uma loucura, gente. Então, a ciência, muitas vezes, vai dizer assim, não, isso não é comprovado, a gente não tem estudo sobre isso, então não existe. É óbvio que existem muitos psicólogos, psicanalistas, que falam que existe sim todo um significado por trás, existe sim todo um simbolismo por trás, existem filósofos que também falam sobre isso, só que cada linha de pensamento vai levar para um lado. Na minha opinião, cada sonho de cada pessoa, ele é único, mas sim ele tem um tipo de ligação, ele leva para uma vertente específica, para uma vertente única, mas a gente deve observar, na minha opinião, nenhum sonho, ele acontece por acaso, assim, ele apareceu na minha cabeça esse sonho e aconteceu por acaso. Não, todo sonho ele vai ter um significado. Ou foi algo que aconteceu no teu dia, algo que você assistiu, algo que você viu, algo que você ficou preocupado, algo que você colocou energia
E aí você tá revendo isso, por isso que eu falei pra vocês, né? Essa semana da gente cuidar muito que os nossos filhos assistem, porque eles têm uma sensibilidade muito maior. Por natureza, eles já são as crianças já são um pouco mais mediúnicas, assim, a gente pode dizer. Então, se a gente coloca eles em frente a um desenho que é um pouco assustador, sei lá, um jogo, alguma coisa, isso pode despertar neles coisas muito mais profundas, até por eles não terem a total consciência de como isso influencia, né, na nossa vida. E isso para qualquer pessoa, tá, gente? Outra coisa também que a gente é muito importante a gente analisar e pensar é a questão do que a gente assiste, né? Porque no nosso consciente, né, na nossa visão consciente das coisas, a gente pode dizer assim, ah, não, isso não me influencia, eu sei que isso não é real, então assistir um filme de terror, assistir um filme que existe ali muita... Eu não queria usar essa palavra, acho que não é legal usar isso em lives, mas que existe ali muita... Entendeu? Que as pessoas se vão, muita guerra, todas essas coisas, entendeu? Não é legal, porque a nossa mente, ela não consegue, as nossas emoções que a gente sente ali na hora, a nossa vibração, como ela fica, o universo, ele não entende que aquilo não é real. Então, se a gente fica ali diariamente assistindo essas coisas, assistindo filme de terror, vendo só coisa triste, vendo só coisa ruim, vendo só noticiário que só fica mostrando coisa triste, que às vezes nem tá mostrando a realidade, o que que acontece? A gente entra num estado de vibração porque a gente sente sentimentos sobre aquilo, certo? E acaba com que o universo entende que nós estamos vivendo nessa realidade. Então, tudo acontece através da nossa vibração e não através da nossa racionalidade. A nossa alma, ela também está sempre falando, sabe, gente? Às vezes a gente tenta ser racional com algo, né? Às vezes a gente diz, ai, eu quero muito isso, eu quero um relacionamento maravilhoso, eu quero um trabalho maravilhoso, eu quero prosperar, ou eu quero sair desse trabalho que não me faz bem, eu quero sair desse lugar, isso racionalmente. Mas o nosso inconsciente, a nossa vibração, a nossa alma está falando outra coisa, tá? A nossa alma, ela sempre sabe das coisas. Ou muitas vezes assim, você diz assim, nossa, eu vou ficar nesse relacionamento, eu vou ficar nesse trabalho, porque é o que eu mereço, é o melhor pra mim, não adianta. Mas a tua alma, ela tá falando outra coisa. Entendendo? Meu Deus, onde que tu foi? Tu tá tudo cheio de teia da aranha. Gente do céu. Vim! Então, a nossa alma, ela está sempre falando conosco. A nossa alma, ela sabe o que é verdade. A nossa alma, ela sabe o caminho. Então, muitas vezes a gente fica preso nesse mundo racional demais. É óbvio que é importante, sim, gente, tudo em equilíbrio, né? É importante a gente racionalizar, é importante a gente trazer para a realidade as coisas, mas entender que a nossa alma fala conosco a todo momento. Que a nossa alma sente, que a nossa alma, ela nos guia. Né? A nossa alma, ela nos guia pelo caminho que a gente deve seguir, mas daí às vezes vem alguma coisa e a gente diz, não, não é isso que eu devo fazer. Racionalmente isso está errado. Ou às vezes a gente sonha alguma coisa, né? Falando sobre sonhos, por exemplo. Então a gente vai lá, a gente sonhou alguma coisa, viu alguma coisa, foi colocado ali alguma coisa para nós no nosso sonho e a gente diz, não, isso aí não é verdade. Isso daí é só um sonho. E a gente ignora, sendo que a nossa alma estava falando para nós que aquilo era algo, que a gente deveria observar isso. E é óbvio, né, gente, que tem sonhos que a gente começa... leva muito também para a realidade, né? Então a gente tem que ir aos poucos aprendendo a identificar o que é um sonho real, o que pode ser uma demonstração, um simbolismo espiritual de que algo, que alguém esteja tentando fazer algo para nós. Isso também existe, tá? Então, nossa, tá chovendo, né? Eu fiquei com dúvida se eu fazia live aqui fora. Será que dá para ouvir muito barulho da chuva? Não?
Bom, gente, vai ter um barulhinho de chuva na live, tá? Então, muitas vezes, tá, gente, a gente tem que aprender, na verdade, a identificar os nossos sonhos. Tem sonhos que vão ser projeções astrais, que a gente vai para outros lugares, que a gente vê outras pessoas, que nós vamos para lugares trabalhar. E isso é um grau já bem mais avançado, né, pra gente identificar isso realmente. Requer estudo, requer experimentação, requer preparação. Então, inclusive aquela preparação antes de dormir que a gente conversou na live de ontem, né? Bom dia, gente, para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Curtam esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que essa live seja levada para mais pessoas, esses assuntos importantes. Então, gente, assim, toda live eu realmente meio que sinto que eu tenho que falar para vocês. E essa semana, assim, eu senti que o tema principal, ele foi sonhos, tá? Ele foi sonhos. E porque os sonhos, ele tem muito significado, e os sonhos, eles são um momento mais espiritual, assim, do nosso dia, sabe? E agora eu queria pedir pra vocês sonham? Vocês lembram dos sonhos de vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre sonhos? Me contem aí. Porque como eu falei pra vocês, pra mim, Andressa, desde criança, eu sinto que a maneira que eu mais, assim, recebia informações, que eu me conectava, era através dos sonhos, tá? Essa noite eu sonhei mais coisas, não tô conseguindo me lembrar direito o que eu sonhei, tá? Mas olha só, deixa eu falar pra vocês, gente. Andressa, eu não consigo sonhar. O que acontece? Eu queria experimentar um pouco mais essa vida espiritual através dos sonhos, só que eu não lembro, né? Olha só a experiência que eu tive essa semana, tá, gente? Ontem era quinta-feira, na quarta-feira eu fui fazer um curso de culinária e eu cheguei em casa, era umas 11 e pouco da noite, no fim que eu fui dormir era meia-noite e pouco e eu acordei 6 horas da manhã, né? O que aconteceu? Eu dormi muito pouco, né? Dormi muito pouco e eu não lembro de ter sonhado. Não lembro de ter sonhado, assim. Eu acho que eu não tive um sono de qualidade. No outro dia, o que aconteceu? Eu acordei super irritada. O meu dia inteiro eu fiquei meio irritada, meio estressada e super cansada. Ou seja, tá? Agora eu quero dizer pra vocês. E daí, da quinta pra sexta, eu fui dormir bem mais cedo. Acho que eu fui dormir era nem 10h30. E acordei 6h30. Ou seja, tive 8 horas de sono, maravilhoso. Consegui descansar. E tive muitos sonhos. Não tô lembrando de todos, mas tive muitos sonhos. Ou seja, gente, quando nós vamos dormir extremamente cansados, quando nós vamos dormir muito tarde, quando a gente não faz uma preparação antes de dormir, dificilmente a gente vai ter um sono de qualidade e dificilmente a gente vai acessar. Acessar, a gente até pode acessar, né? Esse mundo dos sonhos, esse mundo espiritual. Mas dificilmente no outro dia a gente vai lembrar, tá? Dificilmente a gente vai lembrar. Então, para que a gente comece realmente a estimular isso dentro de nós, né? Se vocês têm vontade de acessar esse mundo dos sonhos, se vocês têm vontade de entender mais, muitas vezes as mensagens que estão vindo para vocês através dos sonhos, muitas vezes vocês estão pedindo coisas, vocês estão pedindo respostas, vocês estão pedindo soluções para a vida ou estão passando por processos de cura e é muito importante vocês acessarem esse campo, tá? E para isso é muito importante toda essa preparação, é importante realmente a gente dormir bem, né, gente? A gente dedicar um tempo da nossa vida ao sono. Às vezes a gente quer fazer 1 milhão de coisas e a gente não prioriza o nosso sono, né? Às vezes, no decorrer do dia até, o nosso corpo, ele pede para que a gente durma, tá? Pede como se dissesse assim, entra pro mundo espiritual. Você precisa entrar um pouco pro mundo espiritual. Às vezes, gente, até nesses últimos dias, né, que a gente vem passando, e essa semana a gente falou sobre os flashes solares também, né, que a gente recebe esses flashes solares
E é muita energia, muita energia, muita energia. Então, o que pode acontecer? Muito cansaço, muito sono, dor de cabeça, dor de estômago. Então, é legal muitas vezes, se você tá sentindo sono em algum momento do dia e você tem a possibilidade de você dormir, tá? Porque muitas vezes é o próprio mundo espiritual pedindo que você entre pra ele, entendeu? Tipo, dorme um pouco. Porque você precisa acessar alguma informação, você precisa ver alguma coisa, você precisa descansar, tá? Então, é muito importante a gente identificar isso. Esse é um corte de uma das nossas aulas que estão dentro da nossa comunidade Fluxo Divino. E se você gosta de conteúdos como esse sobre espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento e terapias naturais, e também gostaria de fazer formações holísticas, eu te convido a conhecer a nossa comunidade Fluxo Divino. Lá, além de você ter acesso a todas essas aulas que são conteúdos diários, você também tem acesso a diversas formações holísticas profissionalizantes, como cristaloterapia, chacraterapia, alquimia das ervas, dentre muitas outras. Todas essas nossas formações têm certificação e você pode estar trabalhando como terapeuta ou utilizando somente na sua vida. Então, para conhecer mais sobre a nossa comunidade, clica nesse botão que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que está fixado aqui embaixo nos comentários. Te convido a vir conhecer e pode ter certeza que você vai transformar a sua vida, a vida das pessoas que você ama e também transformar a sua missão no mundo.